Seja bem-vindo ao Preverte EA. Sou o professor Jonas Brasil, do sexo masculino, 49 anos, pardo, cabelos pretos, estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. O ambiente da nossa aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as nossas anotações. Vamos lá, meu amigo vestibulando, vamos começar agora a nossa viagem. Hoje nós vamos falar sobre a poesia do final do século XIX, a poesia parnasiana e o simbolismo, que nascem no reflexo da segunda Revolução Industrial. Então vamos começar aqui o nosso passeio? Vem comigo. Primeiro vamos começar com o parnasianismo, a popular arte pela arte, a poesia dita do realismo-naturalismo. Mas desconfie, tá? Porque poesia do realismo-naturalismo, por uma questão cronológica, vestibulando. Mas a questão social, por exemplo, que é um dos objetivos da literatura realista-naturalista, os parnasianos não vão beber dessa influência, tá bom? Então, o que nós vamos ter, a poesia parnasiana é a arte pela arte, ou seja, uma arte cujo projeto estético é falar sobre arte. É uma arte cuja proposta é falar sobre aquilo que é belo, aquilo que é agradável aos nossos olhos. Um palácio grego, um templo grego, né? Colunas dos dórios, colunas dos jônios, um vaso grego, um vaso chinês. Então, a natureza bela, majestosa. Então, a arte pela arte parte do pressuposto de que arte é lugar de se falar de obra de arte, falar do belo, falar de coisas que são agradáveis esteticamente aos nossos olhos. Uma característica também marcante é o resgate da cultura clássica. A poesia parnasiana, dita poesia do realismo-naturalismo, ela vai revisitar a cultura clássica. Então, a principal característica, né, do procedimento estético desses poetas parnasianos é ser centrado na racionalidade dos clássicos. Tá bom? Então, aí voltam à baila os deuses mitológicos como tema, os temas clássicos, né? Alguns episódios históricos que você vai perceber, por exemplo, em alguns poemas do Olavo Bilac, fazer descrições sobre templos gregos. Então, essa que é a tônica, tá? Do resgate da cultura clássica, além, principalmente, não esquece, da valorização da racionalidade. Outra característica extremamente importante dos parnasianos é essa obsessão pela forma perfeita. Então, a obsessão pela forma perfeita nos vestibulares será a marca, tá? Será a marca dessa proposta dos poetas parnasianos. Todos eles, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa, vão trazer essa obsessão pelo rigorismo formal. Tá bom? Pelos versos decassílabos, pelos versos alexandrinos, pelas rimas ricas, pelas rimas raras, vestibulando, as rimas preciosas, um vocabulário extremamente requintado, selecionado, tá? Parnasianismo é obsessão, não esquece, pela forma perfeita, pelo vocabulário exuberante. A poesia parnasiana é exageradamente descritiva. Também não esqueça disso, meu querido vestibulando. Exageradamente descritiva de quê, Jonas? De objetos de arte. Como eu falei para você, eles vão descrever alguns templos gregos, vasos gregos, leque, uma taça, né, cravejada de diamante, de esmeraldas. Então, tem que estar associado tem que ser obra de arte. Tem que ser lindo, tem que ser exuberante na forma, tá? Na perfeição. Então, poesia exageradamente descritiva de objetos de arte, não esquece que a natureza é exuberante, é perfeita, é um objeto de arte. Então, muitos poemas vão ser centralizados na descrição dos elementos que constituem a natureza. Meu amigo vestibulando, não pode esquecer também da questão metalinguística. Os poemas vão falar sobre o próprio poema. Os poemas vão tratar do ato de ser poeta.
Os poemas, na maioria das vezes, vão tratar do ofício, do trabalho do poeta, na escolha do vocabulário, das rimas, na estrofação, na metrificação perfeita. Isso é metalinguística, ou seja, o metapoema, meu amigo vestibulando. Não esquece, isso daí é uma doutrina dos parnasianos. O poema falando sobre o próprio ato de fazer a poesia, tudo bem? E por último, meu querido, a partir desse pressuposto do poeta parnasiano de ter essa coisa, essa obsessão, essa loucura, essa preocupação exagerada com a forma perfeita, é lógico que eles vão se esquecer um pouco de trabalhar as questões sociais. Aí não vai dar outra, vestibulando, alienação social. Tá? Por isso mesmo eles serão muito criticados pelos poetas do modernismo, pela sua alienação social. Beleza? Continuando a nossa saga para conhecer as características de parnasianismo e simbolismo, vamos viajar um pouco aqui na poesia simbolista. Então, meu amigo vestibulando, se o parnasianismo foi, digamos, a essência da racionalidade, da objetividade, o simbolismo vai ser a primazia do que? Da emoção, a primazia da paixão. Vai ser o contraditório, não esquece isso, tá? Enquanto o parnasianismo vai priorizar a racionalidade, o simbolismo, os simbolistas, os decadentistas, como eles eram conhecidos, tá? Eles vão mergulhar numa atmosfera de intensa subjetividade, de paixões, tá? De sentimento. Então, o simbolismo ele é conhecido como decadentismo, vestibulando. E por quê, professor? Ora, decadentismo, essa poesia simbolista, ela é o reflexo da desilusão de alguns poetas, não é, em relação a esse excesso de cientificismos que surgiram no final do século XIX, no intuito, com a Revolução Industrial, no intuito de explicar o comportamento humano, a origem do homem, as relações sociais. Então, os decadentistas, os simbolistas, eles vão negar toda e qualquer racionalidade. Tá? Então, vão fazer uma poesia mais melancólica, uma poesia marcada por temas místicos, misteriosos. Por exemplo, volta à tona a temática da morte. Tá? Então, os decadentes, eles vão falar sobre temas, como o próprio nome já está dizendo, decadentes, angustiantes, tristes, mórbidos. Aí não será diferente. O estilo da poesia simbolista também vai ser um estilo que vai valorizar o misticismo, a espiritualidade, a religiosidade. Então, nós vamos ter poemas falando sobre a vida após a morte, a sublimação. É necessário morrer para libertar o espírito dessa prisão, que é o plano material configurado no nosso corpo carnal. Então, religiosidade e misticismo, você vê, é uma tônica desse simbolismo. Imagens ligadas ao sonho, ao pesadelo, ao inconsciente, ao subconsciente. Mais uma marca dos poemas simbolistas. Os poemas simbolistas são exageradamente subjetivos. Estão ligados diretamente ao sonho, ao pesadelo, ao inconsciente, ao subconsciente, meu amigo vestibulando. Temática da morte, acabei de falar para você, é necessário sublimar, é necessário libertar a essência desse cárcere que aprisiona as almas. O nome disso, em questões de vestibulares, é a sublimação. E, por último, seguindo o mesmo caminho dos parnasianos, nós vamos ter a alienação social. Eles vão se trancar em suas torres de marfim e aí vão se negar a discutir questões sociais, tal qual os parnasianos. Antes de mais nada, deixa eu te falar uma coisa. Não esquece, a atmosfera do simbolismo será sempre uma atmosfera de mistério, será sempre uma atmosfera que vai contrastar o plano físico, o plano da racionalidade com o plano da espiritualidade.
Vamos em frente na nossa aula misteriosa de hoje dos simbolistas. Mas primeiro eu trago um poema clássico do parnasianismo. Considere o trecho do poema Profissão de Fé, do Olavo Bilac. O nome já diz, profissão de fé é a profissão do poeta. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste. Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, preocupação com a forma perfeita vestibulando. No verso de ouro, engasta a rima como se fosse um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito de um ourives, saia da oficina sem um defeito. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa que é a forma. Tá aí, meu querido Olavo Bilac. Segundo os versos do Bilac, o poeta parnasiano deve, letra A, trabalhar o texto até atingir a perfeição formal, dar voz às suas emoções mais intensas. Letra C, usar a arte como instrumento para compreender a vida social, optar pela informalidade, pelo vocabulário simples, ou persuadir o leitor em favor do misticismo e da tradição. Ora, parnasiano, claro que é trabalhar o texto até atingir a perfeição formal. Portanto, letra A, meu amigo parnasiano. Simples, fácil essa daí. Caminhando um pouco mais, vamos comigo nessa viagem. Já trago a questão número 2. É na convergência de ideais antirromânticos, como a objetividade no trato dos temas e o culto da forma, que se situa a poética do parnasianismo. Olha a objetividade, palavra-chave. Seus traços de relevo, o gosto da descrição nítida, concepções tradicionalistas sobre metro, ritmo e rima, e, no fundo, o ideal da impessoalidade que compartilhavam com os realistas do tempo. Considerando tal caracterização, assinale a alternativa em que se verifica o trecho de um poema parnasiano. Letra A, eu me lembro, era pequeno e brincava na praia, o mar bramia e erguendo o dorso altivo, sacudia a branca espuma para o céu sereno. Letra B, aqui no vale respirando a sombra, passo cantando a mocidade inteira, escuto na arvoredo os passarinhos e durmo venturoso em minha esteira. Não é essa. Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Em que mundo, em que estrela tu te esconde, embuçado nos céus? Também não pode ser porque religiosidade, erguido em negro mármore luzidio, portas fechadas num mistério enorme, numa terra de reis, mudo e sombrio, sono de lendas, um palácio dorme. Letra D. Letra E, quando em meu peito rebentasse a fibra que o espírito enlaça, que é mais para romantismo. Portanto, meu amigo, letra D, a nossa resposta correta. Só um minutinho, agora nós temos a participação do meu querido aluno Léo. Diga aí, Léo, qual a tua dúvida? Professor Jonas Brasil, qual a diferença elementar entre parnasianismo e simbolismo? Ora, meu querido amigo Léo, olha, uma boa pergunta. Parnasianismo, ele flerta com racionalidade. É a arte pela arte que se avizinha. Já o simbolismo, subjetividade, morte, esses temas da sublimação. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vimos parnasianismo e simbolismo, assuntos super importantes para o vestibular da UEA. Segue o Preveste UEA em todas as redes sociais. Tchau, tchau!